Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP, e eu sou professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E este programa, como vocês já sabem, ele chama-se Saúde e Companhia, porque nós temos sempre aqui na bancada um médico com vasta experiência em sua área, que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius formou-se em 1991 na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é mestre em medicina, é um ortopedista e traumatologista, professor da instituição de anatomia e também médico legista. Marcos Vinícius, você é de Rio Preto? Não, praticamente sim, né? Mas eu nasci em Monte Aprazível, né? Uma cidade a 35 quilômetros daqui, nos idos de 1967, né? Portanto, há 50 anos atrás. 50 anos, né? Você vem de família médica? Não, ninguém na minha família é da área médica, né? Não é. Tá. E qual foi a tua influência para ser médico? Ou teve algum médico lá em Monte, ou é uma coisa que você já, desde criança, imaginava, vou ser médico? Não, desde pequeno, então, eu me interessei pela parte de cuidar das pessoas, de cuidar de animais, né? Com a medicina, né? Na época, Monte Aprazível tinha 6 ou 7 médicos, né? A gente tinha um contato próximo a eles, né? Eu mesmo era vizinho de um médico, né? Meu pai morava numa casa lá e éramos vizinhos de um médico, morava em frente à nossa casa. E via ele atender as pessoas em casa, via ele atender as pessoas na Santa Casa de Monte Aprazível, o único hospital que tem lá. E a partir desse momento comecei a me interessar mais pela medicina, né? Pela medicina, pela área de saúde, né? E meu pai, desde cedo, me intoxicou de livros, né? De todas as áreas, né? E os livros que eu mais gostava eram de ciências, né? Incluindo biologia, química, né? Física, e isso me interessou e me aproximou da medicina. Esse médico vizinho, ele está nativo ainda? Olha, eu perdi o contato lá, entendeu? Mas é o Dr. Nelson Samuel Bekele, né? E outro que me marcou muito também foi o Dr. Alvaci Fock, que era de Polônia, né? Inclusive, me operou quando eu tinha 8 anos de idade, lá na Santa Casa de Monte Aprazível. Nesse período, você teve essa felicidade de ter um pai que doa o presente que todo pai devia dar aos seus filhos, que são livros. Sim. Algum momento você disse, não é medicina que eu quero, eu vou ser, por exemplo, engenheiro químico. Chegou a ter essa dúvida? Não, né? Essa dúvida não pairou, entendeu? Mas pairou uma dúvida em relação ao direito, né? Porque meu pai era o escrivão de polícia, chefe da seccional de Monte Aprazível, naquela ocasião, e eu sempre ia à delegacia, né? Ou conversar com ele, ou mostrar o boletim escolar, né? Ou pedir o dinheiro para ele para comprar o lanche na escola, então sempre estava lá, entendeu? E naquela época a Polícia Civil do Estado de São Paulo era bem quista, vamos dizer assim, bem renumerada, bem respeitada pela população e pelos governantes, né? Hoje, nos últimos 20, 25 anos, isso deixou de acontecer. Mas tinha um contato muito grande também com vários delegados de polícia, com pessoas com cabedal jurídico, com conhecimento humanístico muito grande, e isso me influenciou, de certa forma, ao direito também. E isso me levou à carreira de médico legista, que hoje sou há 23 anos, né? 23 anos. Quer dizer, esse humanismo também toda a profissão deve ter, não é? Então, na realidade, o aprendizado que você teve lá com os delegados, com essa visão humanística também, ela foi transposta para a medicina, né? Sim, de certa forma sim, entendeu? De certa forma sim. Então, hoje eu sou médico ortopedista, professor de medicina legal aqui da FAMERP, e também médico legista há 23 anos, né? E nessa vivência da medicina legal, com ortopedia, com o direito, com assistência às pessoas, né? Isso você vai burilando, né? Você vai amoldando a sua conduta em relação ao atendimento mais humanístico. Isso não tenha dúvida, Renato. Marcos, antes de nós entrarmos na tua especialidade,
Como é que foi esse passo teu de Monte para cá? Você veio já direto para a faculdade? Como é que foi essa transição? Não, eu vim para cá com 15 anos, 14, 15 anos, né? A mudança familiar? Exatamente, meu pai foi transferido para cá e nós mudamos. E fiz o colegial aqui, terminei o colegial, passei na antiga Farm, né? Foi a precursora da FAMERP, né? Quando existia a Fresa ainda, não. É, Fresa era anterior. A Fresa era anterior à Farm. Começou-se com a Fresa, eu peguei a época da Farm, Faculdade Regional de Medicina, e que em 94 se estadualizou e se transformou na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A FAMERP, tal qual é hoje conhecida, né? Você passou de primeira? Sim, terminei o colegial e já passei no vestibular. Teu colegial aqui foi aonde? Foi no ângulo, né? No ângulo. Ângulo. Era ali, aqui na Siqueira Campos, aqui próximo. E né? você estava determinado a estudar na FAMERP, passou na FAMERP ou teve outras opções e escolheu a FAMERP? Sim, eu passei na FAMERP e passei em Direitos também, né? Ah, chegou a fazer Direito? Não, passei em Direito, né? E na hora a opção foi por Medicina. Engraçado, Tá? Muito bom. Só que mais para frente eu voltei um pouco no Direito, né? Com a Medicina legal, que nada mais é do que a interface, né, da Medicina com o Direito. Mas você chegou a estudar Direito? Sim, quando eu estava em São Paulo, tinha terminado a residência, fiz residência em ortopedia em São Paulo, eu entrei no curso de Direito, mas era o curso noturno, porque durante o dia eu não conseguia fazer esse curso, e ficou muito cansativo, longo, cansativo, entendeu? E não conseguia estudar, não conseguia ter tempo para estudar, porque a correria da residência médica em São Paulo era muito grande, eu acabei abandonando. Quantos semestres você fez Direito? Fiz em São Paulo 6 meses, né? Depois entrei aqui em Rio Preto também, tentei por 2 vezes, mas o nosso trabalho diuturno é muito cansativo, acabou prejudicando em questão de horários, em questão de tempo para você se dedicar e estudar. Tem que estudar, entendeu? né? Tem que estudar. Sim, estava com 2 filhos em época de vestibular, entendeu? Era uma coisa muito problemática em relação a conciliar esse tempo. Então, entrei por 2 vezes, mas acabei saindo. A última vez, faz 2 anos, cursei 3 semestres. 3 semestres. Bem, então, né? isso é uma Tá? construção que ainda não se acabou. Pode ser. Ainda não se acabou, Pode porque o direito, primeiro o direito é fascinante, né? Sim, sim. Eu tive uma experiência como médico conselheiro do CRM, e você precisa julgar pessoas, você precisa ler, você precisa se embasar, e não é uma coisa muito fácil, mudou completamente a minha visão do direito que eu tinha antes e após ser médico do Conselho Regional de Medicina. Ô, Marcos Vinícius, mas a tua entrada na instituição e até você decidir pela sua especialidade, quem te influenciou a ser ortopedista? Mas você vai responder no próximo bloco, que nós vamos para um pequeno intervalo. Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje com a presença do professor Marcos Vinícius, que é professor da Faculdade de Medicina, é ortopedista em sua atividade privada e na instituição, e também exerce a função de médico legista. E eu perguntei aqui a ele, durante a sua formação, quem o influenciou, como é que você decide? Às vezes, para vocês que estão nos assistindo, não é fácil você decidir a especialidade. Algumas pessoas já vêm com aquela especialidade intrínseca, dizem, eu vou ser isso, outras não. Como é que foi a tua decisão, Marcos? Olha, mas eu, dentro da medicina, sempre procurei algo prático, muito prático e bem objetivo, né? E das especialidades que eu tive contato, né?
na época na faculdade de medicina, eu achei a ortopedia bem prática e que me, de certa forma, fazia uma relação do que eu vivenciei na minha infância, né? Na minha infância, como eu falei, né, meu pai me intoxicou de livros, né? E naquela época, livro era uma coisa difícil, na década de 70, entendeu? Então, qual o mecanismo de adquirir esses livros? Nós íamos sempre para Rio Preto, de Monte Aprazível para Rio Preto. E existiam poucas livrarias aqui, mas ele nunca obstaculou a compra daquele livro que eu desejava. Eu via, gostava, ele comprava. E alguns livros tinham figuras de objetos, campainha, como montar um rádio, entendeu? Eu já cheguei a montar um rádio, quando eu tinha 12 anos eu montei um rádio, né? Quando eu tinha 10 anos, antes até, montei uma campainha, então eu fabricava coisas, gostava de mexer com furadeira, com chave de fenda, com fio, com parte elétrica, e transpondo isso para a medicina, eu me aproximei mais, naquele momento, da ortopedia. E foi nesse sentido que embarquei nessa especialidade. Ô Marcos, você é uma pessoa que teve o privilégio de ter um pai que doava livros, não é? Isso como é o nome do teu pai? Nésio Batista. Nésio Batista, realmente um pai diferenciado, né? E eu te pergunto o seguinte, nesse período dessa tua leitura, você tinha grupo de leituras ou você lia sozinho? Sozinho. Eu sou filho único, né? Sou filho único, então a minha brincadeira, vamos dizer assim, era ler livros, assistir TV de vez em quando, que não era uma coisa muito frequente, jogar bola, andar de bicicleta, coisas que era possível numa cidade interior. Quanto, né? Você lia por dia? Nós íamos para a escola todo dia. Tinha leitura obrigatória da escola, né? Mas sempre que sobrava um tempo, sempre estava olhando a biblioteca, vendo, pegando um livro, deitava, passava 2, 3 horas talvez por dia, vasculhando livros, folheando, entendeu? E tendo acesso à informação que naquele momento, que não existia internet, na década de 70, 80, era disponível. O jovem que está assistindo, ele não entende nada disso, né? Não entende nada. É que não existia internet, fui criado na roça, não tinha luz elétrica, não tinha nada, era uma dificuldade tremenda. Quer dizer, nós somos uma geração privilegiada, né? Você pega energia elétrica, pega geladeira, rádio, TV, internet, é uma coisa de louco. Mas nesse período, tem algum livro que marcou a tua vida? Tem vários, né? Éramos 6 foi um, da Maria José de Pré, né? Outro que eu não me recordo o autor agora, que é o Cazuza, Viriato Correia, né? Cazuza. Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Sim. Marcos, você decidiu fazer ortopedia e tua formação de residência, você fez aonde? Eu fiz no Hospital do Servidor Público em São Paulo, né? Na rua Pedro de Toledo, 1800, perto do Ibirapuera. Fiquei lá depois de 93 a 99, né? Praticamente 7 anos, 7, 8 anos, acabei ficando lá, 92 e 99. Sim, mas você fez quantos anos de residência? Fiz 4 anos de residência, que tinha um R4 naquela E 3 anos ficou lá trabalhando? E depois fui contratado pelo hospital e acabei ficando mais esse período aí de 3, 4 anos. E onde é que entrou Maria Alice aí? Maria Alice é minha esposa, né? É da minha turma. Vocês são colegas de turma? Sim, fez faculdade aqui em Rio Preto, na Farm comigo. É da mesma 19ª turma e nós nos conhecemos na faculdade, né? Mas não nos aproximamos da faculdade, sim, fomos aproximar depois, né? Em São Paulo ou aqui? Aqui em Rio Preto, quando eu retornei para a cidade, né? Que legal. quase coincidiu com a época do retorno dela da Inglaterra. Da Inglaterra. Né? Da Inglaterra. Engraçado, eu também sou casado com um colega de turma, né? Isso é muito bom. Mas, Marcos, explica pra gente aí o que é essa especialidade que você exerce, o que é ser médico legista, qual é o papel do médico legista? É um papel de suma importância para a sociedade, né? Em que, infelizmente, as pessoas gestoras da coisa pública não dão o devido valor, né? Diferentemente do exterior, em que o médico legista é altamente valorizado, altamente respeitado, né? Esse respeito vem sendo paulatinamente reconquistado, porque em épocas passadas houve muito respeito, havia muito respeito ao médico legista.
Mas é a especialidade que você utiliza, os conhecimentos médicos para traduzir questões do direito. Porque o julgador, o operador do direito, o delegado de polícia, o defensor público, o promotor, o juiz, não tem o conhecimento de fatos médicos. Então, o médico legista vai ter que traduzir esses fatos médicos para que aplique-se a lei na melhor forma possível, a fim de que não se cometa injustiça. E um laudo médico legal, vários autores já se pronunciaram sobre isso, né? É uma pré-sentença. É uma pré-sentença. Na verdade, o juiz talvez vai apenas referendar ou não aquele laudo, né? Porque ele pode também desconsiderar o laudo. Se ele achar que o laudo não é conveniente, não formou uma convicção adequada a ele, ele pode desconsiderar. Mas um laudo, via de regra, é uma pré-sentença. Aquilo que o médico legista escrever ali vai ser o julgamento da pessoa, condenando ou absolvendo. Essa é uma expressão aqui muito interessante. O laudo médico legal é uma pré-sentença. Quais são os fatos que você, para quem está nos assistindo, que o médico legista tem em suas mãos para ele fazer essa convicção? Olha, como é esse processo? Então, um laudo médico legal se compõe de várias fases, várias partes, né? A parte mais importante é a descrição. Você vai ver e relatar aquilo que você observa, aquilo que é perceptível aos seus sentidos, né? Então, você vai ver e relatar. A descrição tem que ser mais minuciosa possível, mais precisa possível, porque várias pessoas vão ler aquilo. Vão ler hoje, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, né? Ou até mais anos. Então você tem que ser o mais preciso possível para tentar traduzir aquele fato de interesse jurídico do ponto de vista médico, mas traduzindo da medicina para que as pessoas não médicas entendam o que está acontecendo, para que a lei possa ser devidamente e corretamente aplicada. Quer dizer, esse laudo é uma provocação da justiça. Sim, exatamente. Todo laudo existe uma requisição, geralmente da autoridade policial, que é o delegado de polícia que requisita esse exame médico legal assim que ele tem conhecimento de uma infração penal a ser apurada. De uma possível. Exatamente, uma possível ou de uma infração penal, né? Tá. E o exame de corpo de delito vai ser feito sobre os vestígios desta infração penal. E vão ser materializados através de um laudo pericialmente. Aí você pode incluir fotos, desenhos, esquemas, só que a parte mais importante é a parte descritiva. Então, para quem é médico legista, tem que ter uma redação clara, precisa, não pode ser ambígua. As palavras corretas. Tem que ser corretas e tem que ser sucinto. Não pode ser prolixo, porque isso vai dar margens a divagações e outras interpretações também. Ô Marcos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas depois eu gostaria que você explicasse assim de uma maneira prática como é que se dá isso. Esse laudo pericial se dá sobre o papel, se dá sobre a pessoa ou a pessoa e o papel? Como é que se compõe um laudo pericial? Mas você vai responder no próximo intervalo. Por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Marcos Vinícius. E no bloco anterior eu perguntei a ele como é que se compõe um laudo, quando nós estamos falando de perícia médico-legal, que é um documento importante que auxilia a justiça a tomar decisões. Como é, Marcos, que se compõe? Sim, esse laudo pode ser realizado sobre pessoas e sobre
documentos. Tá? Existe o laudo direto e o laudo indireto. Né? O laudo direto é diretamente sobre os vestígios desta infração penal. Um cadáver vítima de homicídio, né? É um corpo de delito. Você faz o exame direto sobre ele, sobre o corpo, vendo as lesões que porventura possam ter causado o óbito, a quantidade dessas lesões, a magnitude, a maneira como elas foram efetivadas, a multiplicidade ou não delas. Tudo isso depois você pode discutir, tem a parte de discussão do seu laudo também, e a conclusão. Tá? Só que a parte mais importante do laudo é a descrição. É a descrição do que você vai observar. E tem o laudo indireto, que você não está vendo o corpo de delito, né? Ali você tem também um corpo de delito, mas indireto. Indireto. Você está vendo informações. Você vai analisar informações sobre aquela infração penal que está sendo apurada. Isso, de forma clássica e mais comumente utilizada, é o prontuário médico hospitalar, né? Na qual os médicos, ao atender os pacientes, escrevem, põem ali suas condutas, põem ali as suas impressões diagnósticas acerca daquele atendimento. Por isso que o prontuário médico é uma peça de suma importância. Você, Renato, que já foi conselheiro do CREMESP, tem vasta experiência nessa área de julgamentos no Conselho Regional de Medicina, em que os prontuários ou absolvem ou condenam o médico. Sem dúvida. Porque às vezes o médico pode estar correto, só que ele não escreve, ele não documenta aquele atendimento. Isso vai ser uma prova contra ele. Ele fez tudo certo, só que ele não escreveu o que ele fez. Não vai ter, documentado. Não está documentado, né? E o que não está escrito no direito não existe, né? Informação importante. Então, é importantíssimo que os médicos no atendimento, no dia a dia, escrevam, documentem data, hora, o que foi feito com o paciente, as medicações que foram utilizadas. Não precisa escrever um romance tipo Machado de Assis, mas tem que ter as informações mais básicas e mais objetivas daquele atendimento. Porque isso também vai ser analisado. Porque numa perícia futura, você também pode determinar que o prontuário foi feito a posteriori. Sim, né? sim. Quando o prontuário vem cheio de informações, é de uma coisa atípica, né? Porque na correria do dia a dia, o médico não tem tempo no atendimento emergencial de fazer um capítulo de um livro ali. Escreve muito pouco. Escreve pouco, mas coisas objetivas, né? Quando você percebe que existem muitas informações além das usuais, você... Sequenciais. Todos, exatamente, com uma página, 2 páginas, fala, opa, ali isso não é usual. Existe algo que foi feito depois, para tentar esconder algo ou turvar a verdade dos fatos, né? Agora, hoje, com essa discussão toda do prontuário eletrônico, então, qual é a tua visão, Márcio, do prontuário eletrônico? Sim, o prontuário eletrônico pelo menos melhora, né? É o que nós vamos ler, porque é digitalizado. Geralmente o médico, na correria do atendimento, a caligrafia dele não é tão adequada, de modo que fica às vezes difícil você decifrar, até para nós médicos, né, o que o médico quis escrever ali. É um fator benéfico. Benéfico, né? Melhora a descrição. Porque nem todo mundo tem caligrafia, sim, né? Sim, exatamente. Agora, por outro lado, o que nós temos vendo, né, em instituições que adotaram essa metodologia de prontuário eletrônico, é muito copia e cola, né? Esse é o perigo. Copia e cola. Então, o médico, para ganhar tempo, dá um Ctrl+V, Ctrl+C, copia a evolução do dia anterior e cola para o dia atual. E assim sucessivamente. De modo que não há uma caracterização de efetivo exame clínico e físico daquele paciente naquele dia. Porque as evoluções são praticamente idênticas. Do dia anterior desde o início da internação até o final. Isso também é um cuidado que o médico tem que ter para não incorrer esse risco. Porque isso, se ocorrer um problema jurídico e algum questionamento ético,
ou civil ou criminal daquele atendimento, isso não vai servir de muita defesa para o médico. Pelo contrário, vai ser utilizado de forma para atacar a conduta médica que não foi adequada. E vocês têm alguma carreira militar? Não, vocês não têm carreira militar, tem patente, faz o curso preparatório lá, mas não tem vínculo com a área militar? Não tem. Tá? Nós somos subordinados, né, constitucionalmente à Polícia Civil dos Estados, né? Isso está na Constituição Federal, né? Então, médico legista aqui no estado de São Paulo é subordinado legalmente à Polícia Civil do estado de São Paulo. Tá. Agora, mas tem outra... Às vezes nós estamos cuidando de um paciente, o paciente morre e nós não temos uma suspeita, uma convicção porque que aquele doente morreu e nós precisamos de uma necrópsia, né? Então, nós queremos uma necrópsia para nos ajudar a concluir esse diagnóstico. Isso, obrigatoriamente, não é o médico legista? Não. Esse tipo de necrópsia é considerada uma necrópsia patológica, né? Quem faz é o patologista. Isso é uma atividade precípua do Serviço de Verificação de Óbito, que aqui em Rio Preto nós temos, né? Que é ligado à Faculdade de Medicina, né? E que atende 101 municípios da região da DRS 15. Né? É de suma importância isso para fins epidemiológicos, para fins de mapeamento de doenças e até de surtos de epidemias, tipo antavirose, meningococcemia, etc., que o diagnóstico clínico pode não ser feito, mas o anatomopatológico, a necrópsia patológica, com certeza dará esse dado para fins de saúde pública, que é de suma importância. Agora, às vezes, isso também é um poder da família. A família decide. Às vezes, a família não quer a necrópsia. Mas tem outra necrópsia que é obrigatória. Sim, a necrópsia médico-legal é obrigatória, tá? O Estado que determina, entendeu? Todos os eventos que envolvam morte violenta, ou seja, morte de causa externa, não é necessário essa autorização da família, tá? O Estado tem o poder de requisitar pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Então, aí comunica-se à família que atestado é impossível doar só depois da necrópsia. Sim, exatamente. É uma coisa imperativa. O Estado determina que a necrópsia tem que ser feita. A legislação brasileira assim preconiza. Muito interessante. Marcos, nós estamos chegando ao final do programa e com tua experiência de quem nasceu aqui, estudou fora, é professor da faculdade, hoje você tem várias atividades, além da docência, é um estabelecido ortopedista aqui na cidade, traumatologista, é médico legista. Como é que você... Eu quero que você daria para um jovem que está nos assistindo, que quer ser médico. Qual era a mensagem que você daria para ele? Primeiramente, eu acho que tem que ter um sentimento humanista para se tratar as pessoas. Tá? Uma vez, e por várias vezes já, o professor Domingo Marcolino Braille falou isso, né? Eu já ouvi isso de palestra dele, várias vezes ele falando. Tratar o paciente como se fosse o seu próprio pai. Eu acho que é o conceito básico, entendeu? Tratar as pessoas, tratar aquela pessoa fragilizada, doente, necessitando de um auxílio médico, na situação mais difícil da vida dela, talvez, com atenção, com humanidade, com respeito. Isso já é metade do tratamento. Porque se você tratar a pessoa de forma ríspida, tratar a pessoa que está doente, fragilizada, com indiferença, com pouca atenção, com desleixo, isso é altamente desumano, vamos dizer assim. Isso não pode ser via de regra. Muito pelo contrário, tem que ser um tratamento adequado, com atenção, para que seja alcançada a cura. E faz parte da cura essa atenção, esse cuidado, como se fosse o seu próprio pai ali, ou como se fosse você, que você gostaria de ser atendido e ser tratado de forma adequada.
Essa é uma mensagem fundamental. Quando nós tratamos os outros como se fosse nosso pai, nossa mãe, nós vamos continuar errando, mas erraremos muito pouco. E o olhar, o tocar no doente é fundamental. Leonardo da Vinci já dizia que o olho é a janela da alma. Paz e saúde, boa semana a todos.